Bom dia, gente. Sejam bem-vindos. Vou colocar um louvor aqui pra gente, né? Canção do Publicano, do Ministério Zoe, que esses dias eu tô assim com o Zoe. Mas é muito bom, gente. Todos esses álbuns deles. Uma benção. Fica aí a sugestão pro final de semana. Sextou, graças a Deus, gente. Eu tô pensando que hoje é terça-feira. Amanhã não duvidem se eu chegar, né? Se eu começar a live às 7, amanhã a gente não tem live. Mas e tá aqui no meu trabalho, porque eu tô na minha cabeça. Gente, ontem parecia muito segunda-feira. Mas é isso, simbora. Graças a Deus, sexta-feira, né? Fazer o quê? Hoje a gente tá no capítulo 7 de Neemias. E eu nem coloquei tema. Eu não sei exatamente o que falar, o que usar como tema. Mas o que eu vejo aqui nesse capítulo é que Neemias acabou uma tarefa. Aí ele foi ali, né? Organizou e vai dizer que a cidade ainda estava vazia. Então dava para eles fazerem um censo para começar de novo. Era uma nova história que eles iam reescrever novamente, reescrever, né? E o que mais me chama a atenção é a maneira que Deus vai conduzindo as coisas, sabe? Gente, Deus podia não ter criado a gente, Deus podia não ter escrito essas coisas pra gente, não ter deixado registrado, mas mesmo assim ele deixou. Sabe, ele movia corações, ele fazia as pessoas fazerem, sabe, construírem uma muralha, escreverem um livro, fazerem um censo, e o Senhor continua fazendo isso. Tem uma blusa do Pastor Lucinho que eu tô doida para comprar, que é Atos 29. Não, estou vivendo Atos 29. Como a gente sabe, lá no Novo Testamento a gente tem o livro de Atos, e o livro de Atos vai até o capítulo 28. E vai contar ali sobre os atos dos apóstolos, né? E então você continua sendo parte dessa história quando você fala, eu estou vivendo Atos 29, eu sou parte de Atos 29. É quando você aceitou a missão de continuar a história e o projeto que o Senhor começou na vida daqueles apóstolos, e são não somente deles, mas desde Adão, Abraão, aqui Neemias agora, a gente está continuando nessa como é que se diz? Nessa construção dessa história com Deus. E Deus conta com você. Será que Ele está podendo contar com você? Será que você tá atendendo? O Senhor tem colocado coisas no seu coração e você tem correspondido a isso? Tem falado, ah, não, é coisa da minha cabeça, não vou fazer não. E às vezes pode ser, mas cara, se não vai prejudicar ninguém, se é uma coisa boa, se é uma coisa que vai, sabe, edificar. Não tô falando sobre orar, não tô falando só sobre as coisas espirituais, tá, gente? Eu falo em relação a um trabalho, a algo que o Senhor colocou no seu coração e eu não sei o que é. Às vezes é desenhar, às vezes é escrever, fazer um censo, que nem Neemias fez aqui. Então, eu te convido a deixar essa voz, esse sentimento tomar conta de você e trazer algo para fora, para que você possa continuar essa história, esse projeto que o Senhor está aí fazendo e está contando conosco. Amém? Essa canção vai falar: Jesus, será que o Senhor ainda pode me usar? É, através dos meus olhos mentirosos. Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Jesus, será que ainda o Senhor pode usar a minha boca, né? Que às vezes já proferiu alguma mentira ou até mesmo, sabe, maldições e palavrões. Será que o Senhor ainda pode? Será que o Senhor quer realmente usar e contar comigo, mesmo eu sendo tão pecador? E Jesus vai te responder que sim, meu irmão.
que sim, minha irmã. Ele quer contar com você, ele quer te usar. Vamos começar orando e pra gente partir para nossa palavra, porque senão daqui a pouco esgota o meu tempo. Amém, Jesus? Obrigada por essa manhã, Pai. Obrigada porque desde cedo o Senhor já fala conosco. Ai, desde o momento que nós nos levantamos, Senhor, o Senhor está querendo falar conosco, o Senhor está querendo ter tempo conosco, o Senhor está querendo nos abençoar e nos fazer abençoadores. Muito obrigada por contar com a gente, Deus. Muito obrigada. O Senhor sequer precisava ter feito a gente. E o Senhor não somente fez, mas colocou dons, colocou coisas, sabe, talentos inesgotáveis dentro de nós. E o Senhor, cada vez que a sua voz se move, eu quero orar aqui para os meus irmãos não ficarem confusos, Deus, em relação à tua voz, em relação a achar que não podem fazer, em relação a pensar que não é sobre eles, não é com eles, não, mas que eles possam, sabe, atender essa voz, saber que o Senhor nos capacitará, o Senhor os ajudará, o Senhor é bom e o Senhor colocou dentro de nós, sabe, Deus, tudo que nós precisamos cumprir aqui nessa terra para continuar escrevendo essa história, enfim, a história de Deus aqui. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos abençoar, nos direcionar, falar conosco. Em nome de Jesus, nós abrimos os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca. Nesse primeiro momento do dia, fala conosco, em nome de Jesus, e nos dá um final de semana abençoado em sua presença. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Simbora, gente. A Deus entrou aqui, bom dia, Deus abençoe. Agora as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei 2 homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos 2 que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar, e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que morava em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Então aqui vai dizer que, finalizado ali as reconstruções, Neemias então designou algumas pessoas específicas para, né, ficarem ali como governadores e, enfim, tá dando prosseguimento, né, aquele governo, né, gente? Toda cidade, todo país, toda nação precisa de um governo, precisa de alguém capacitado, e aqui ele entendeu que era necessário pessoas confiáveis e pessoas tementes ao Senhor. Naquele tempo eles valorizavam muito, muito, muito essa questão da pessoa ser voltada para Deus, ser uma pessoa temente a Deus. Raramente eles colocavam ali reis, enfim, príncipes que não, né, que não correspondia aquilo que o Senhor, que não correspondia ao coração do Senhor. E aí, vai falar que foi Ananias, né? Então a gente vê aqui, gente, nesse primeiro momento, essa importância, né, da gente colocar pessoas que temem a Deus, da gente se importar com essa questão. Isso é muito, 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 isso foi muito importante para eles e deve ser para nós como povo de Cristo, povo de Deus. E aí no versículo 4, e ele vai dar ordens ali em relação a quando deveria, como vocês sabem, eu acho que ainda existe essa questão de abrir os portões da cidade no início do dia, só quando o sol se aquentasse, e já no baixar ali do sol, do pôr do sol, como é que se diz?
fechar os portões, e isso vai falar também sobre, né, o nosso comércio hoje em dia. Por que que é feito assim? Provavelmente é pego aqui desse tempo, né, gente? E aí, beleza. E aí no versículo 4, bom dia, mãe, seja bem-vinda. Esse foi o dia que o Senhor fez e nele nos alegraremos. Amém. Então, no versículo 4 vai dizer: a cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Raamias, Naamane, Mordecai, Bilsam, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172. Cefatias, 372. Ará, 652. Paate, Moabe, descendentes de Jesua e de Joabe, 2.818. Elon, 1.254. Zato, 845. Jacai, 760. Binui, 648. Bebai, 628. Asgad, 2.322. Adonicam, 667. Bigvai, 2.067. Adim, 655. Ater, que também era chamada de Ezequias, 98. Azum, 328. Bezai, 324. Arife, 112. Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades. Então, aqui, antes da gente continuar, vai falar agora só de nome e número de pessoas que voltaram. Por quê? Para eles, porque Deus colocou no coração de Neemias essa instrução, essa indicação de estar fazendo a contagem do povo que havia voltado, que iriam então voltar a morar ali em Jerusalém, enfim. E aí constituir família e mais uma vez povoar aquela terra e quem sabe, né, ali multiplicar, enfim. E então é isso. Que eu ia falar? Eu acho que é isso. Então vamos lá. Então, continuando, então vai falar sobre cada pessoa, cada família, grupo de família que ocupou cada cidade. Então vai falar Belém, Netofa, 188, Anatote 128, Bet-Asmavete 42, Kiriat Jearim, Sefira e Beerote 743, Ramá e Geba 621, Miquimás 122, Betel e Ai 123, a outra Nebo 52, a outra Elão 1254, Arim 320, Jericó 345, Lode Adidiono 721, Senaá 3.930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro. Gedaías, descendentes de Jesua, 973, Imer, 1052, Pazur, 1247, Arim, 1017, grupos de famílias de levitas que voltaram do cativeiro. Jesu e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74, músicos do templo, descendentes de Asaf, 148, guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmon, Acube, Atita e Sobai, 138, grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, Zia, Azuf, Tabaote, Querucia, Padom, Leban, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezim, Necoda, Gazão, Zá, Pazéia, Bezai, Meunim, Nefizim, Baquebuque, Acu, Farur, Baslite, Meida, Arsa, Barcos, Ciseratama, Nesias e Atifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darcom,
Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azebaim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda, que voltaram da cidade de Telmelá, Teuarça, Querube, Adom e Imer, mas eles não puderam provar que eram descendentes dos israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes: Obaías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai da cidade de Gileade e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meio de provar quem eram os seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. O número total de judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravos 7.337, cantores e cantores 245, cavalos 736, mulas 245, camelos 435, jumentos 6.720. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do templo. O governador deu 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 quilos de ouro e 1.257 quilos de prata. O resto do povo deu 168 quilos de ouro, 1.142 quilos de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. É isso. Finalizamos então o capítulo 7. E aí, gente, eu vejo aqui, quando eu vejo ele numerando, ele tendo ali que contar até os cavalos, as mulas, os camelos e os jumentos, é uma coisa que talvez ele pensasse, Deus não mandou eu fazer isso, não é possível. Até o camelo, até a mula, até o jumento eu vou ter que contar, Senhor. Eram coisas que eram colocadas no coração de Neemias e ele só fazia porque ele sabia que era o Senhor conduzindo ele aquilo. Às vezes eu tô lendo aqui a palavra e eu falo, cara, isso daqui às vezes nem faz sentido eu ficar lendo. As pessoas já devem estar entediadas e já, né? Ah, não, chega, vou sair dessa live. Mas o Senhor colocou no meu coração de falar até mesmo a respeito dos cavalos e das mulas que Neemias contou, que tantas outras vezes a gente viu aí nos livros e nos capítulos passados. Então são coisas que parece não fazer sentido para você, mas para o Senhor tá fazendo todo sentido e Ele vai usar isso. Amém? E é isso, vamos embora para nossa sexta. Amanhã nós não temos live. E até domingo, se Deus quiser. Beijo.